Oi, gente, tudo bom? Vamos para mais um capítulo, né? E já estamos terminando. Vamos lá. Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, que é a continuação da conversa com o Agripa, né? Paulo com Agripa lá. Depois, vamos lá, continuando. Depois Agripa disse a Paulo: é-te permitido fazer a tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, começou a sua defesa. Sinto-me feliz, ó rei Agripa, em poder defender-me hoje perante ti de todas as coisas que sou acusado pelos judeus. Mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, o que tem sido sempre entre o meu povo e em Jerusalém, sabem-na todos os judeus. Pois me conhece desde o princípio e, se quiserem, podem dar testemunho de que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora estou aqui para ser julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente noite e dia, esperam alcançar. É por causa desta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque é que se julga entre vós incrível que Deus ressuscite os mortos. Eu, na verdade, cuidara que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. O que, com efeito, fiz em Jerusalém, pois havendo recebido autoridade dos principais dos sacerdotes, não somente encerrei muitos dos santos em prisões, como também dei o meu voto contra eles quando os matavam. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar. E, enfurecido cada vez mais contra eles, perseguia-os até nas cidades estrangeiras. Indo com este encargo a Damasco, munido de poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho a luz do céu, que excedia o esplendor do sol, resplandecendo em torno de mim e dos que iam comigo. Aqui ele já estava dando o testemunho dele, falando da vida antiga dele, né, que ele viveu como fariseu, né, perseguiu os de Deus e agora ele estava sendo perseguido pela mesma causa que ele perseguia, né? A conversão dele, ele está falando agora. Novamente, igual ele deu testemunho em Jerusalém. 14. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Disse eu: Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe em pé, pois para isto te apareci, para te fazer ministro e testemunha tanto das coisas em que me tens visto, como daquelas em que te hei de aparecer, livrando-te deste povo e dos gentios, aos quais te envio, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Aleluia. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e depois em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Deixa eu dar uma pausa aqui. Veja, geralmente a gente diz assim, olha, Deus capacita aqueles que não são capacitados e é Deus que pega e capacita. E não é diferente de Paulo, certo? Paulo, ele não teve o treinamento que os outros apóstolos, os outros 12, tiveram pertinho de Jesus, com toda a minuciosidade que a Bíblia nos conta, mas se fosse escrever todos os feitos de Jesus, né, nem todos os livros do mundo caberiam. Então, eles com certeza tiveram muito mais ensinamentos juntos com Jesus do que só o que mostra só a Bíblia. Paulo, o que ele passou, ele viveu, né? Deus, quando chamou Paulo, já estava preparando o caminho, o coração de Paulo, porque Deus já sabia o interesse de Paulo em perseguir tudinho, mas Deus, ele usou Paulo, porque Deus sabia que Paulo era um soldado, ele conhecia o povo da onde ele passou, né? Ele conhecia os romanos, os gregos, onde ele nasceu também, né? Como judeu. Ele já sabia como Paulo iria se comportar e falar, porque Deus usa
e se manifesta e usa quem ele quer para transmitir o seu poder a quem outras pessoas como quiser. Então, Paulo, você pode, nesse sentido de ser um soldado nobre, conhecer as pessoas, Paulo era capacitado sim. Só que Paulo não era capacitado ainda nos milagres, no ensinamento, né, de Jesus junto. Ele só via, ele estava acompanhando o que estava acontecendo, porque ele era perseguidor de Jesus e dos seus discípulos. Mas no momento que ele foi determinado mais uma vez lá, e chegou aquela hora que Jesus falou, agora é a hora, ele está pronto, agora eu quero que ele vá fazer o que eu quero, e eu vou dar as ordens a Paulo. E Paulo prontamente, como um soldado, aqui mesmo ele fala, como um soldado, ele obedeceu a Jesus, a voz celestial, né, como ele disse aqui, né, a voz celeste, ele obedeceu de ir pregar primeiro a Damasco, porque ele foi interrogado primeiramente por quem? Por Jesus. E ele perguntou, quem é esse Senhor? Ele, Jesus, a quem tu persegues. A partir de agora você vai trabalhar para mim, você vai guerrear a favor de mim, não contra mim, né? Eu explicando nas minhas palavras de hoje, foi justamente isso que Jesus falou para Paulo, naquele linguajar formal, que a Bíblia tem um linguajar muito formal, né? E eu acho lindo isso. E quem quer aprender a leitura, né? Pode continuar lendo a Bíblia, que você vai ficar muito culto nessa parte de leitura, de ler direitinho a gramática, né? Então, aqui, Paulo, ele teve uma missão. E, propriamente, a partir dali, dos olhos dele, porque foi tanta luz iluminando seus olhos que ele não conseguiu nem mais enxergar. E Deus permitiu isso para que fosse já uma experiência dele com Deus, até chamar Ananias para que abrisse seus olhos, pudesse voltar a ver em nome de Jesus. E aí, dali em diante, ele foi seguido com os que estavam com ele pela mão, né, para que houvesse, né, esse milagre de recobrar a vista, né? Que foi permissão de Deus para a cura e a transformação e a conversão de Paulo, né? Esse olhar de Paulo transformando, limpando o olhar de Paulo, né? Tirando a mancha, tirando a escuridão. Por isso que Paulo, seus olhos, para ser transformado, viu tanta luz, né? Viu ali tanta luz que clareou tanto seus olhos, a luz, que ele estava sendo limpo dos olhos, limpo da alma. E ele, mesmo após convertido, limpo, ele ainda se sentiu indigno, assim, de arrependimento, assim, ele se arrependendo, disse, Senhor, eu que perseguia, eles me conhecem assim como tal, e Jesus não quis saber, determinou uma ação, determinou, a partir dali, Paulo seguiu o seu caminho agora, totalmente transformados, em designar e deixar a armadura do mal e vestiu a armadura celestial e agora foi guerrear, um soldado de verdade, um soldado guerreiro, valente, por amor, pela salvação, pelo nome Jesus o Nazareno, a quem ele perseguia. Ele se transformou-se num soldado de frente, de guerra, um soldado comandante, um centurião do Senhor. É maravilhosa a história de Paulo, gente. Ele, de um soldado perseguidor, virou um soldado perseguido, porque agora ele estava sendo perseguido, passando pelas mesmas dores, mas levando a palavra. Era necessário Paulo padecer, era necessário Paulo também passar por essas coisas, porque Deus usa quem ele quer para poder chegar nessas pessoas, talvez o mais capacitado nesse sentido, dessas cidades, dessas linguagens, era Paulo. Porém, Paulo teve que passar por algumas experiências, como a dos seus olhos, para que ele visse não só de que ele presenciou os outros discípulos, que ele mandava matar e tudinho, mas com ele mesmo, né? A prisão, a perseguição, a falação, a dizer que ele estava traindo o povo, dizendo que ele estava falando asneira, como diz essas seitas e tudo, ele passou pelas mesmas coisas que os outros estavam passando, passou até pior por ser soldado, as pessoas queriam se vingar mesmo dele, e estava no sangue, né? Principalmente os fariseus que viam que ele matava os seus, que eles também, né, concordavam algumas vezes, mas eles queriam se vingar, né? E juntou Lé com Cué, como diz o ditado, juntou, né, o soldado, que eles já não eram muito fãs dos soldados, e também conforme ele estava pregando, né, convertido, que eles também não criam que Jesus tinha ressuscitado. Então, eles juntaram esse A com B para querer acusar Paulo. Então, Paulo precisou disso. Então, Paulo foi capacitado, diferentemente dos outros, e ao mesmo tempo igual, porque Deus chamou. Paulo não estava capacitado em sua palavra, em milagres, em nada.
Deus chamou Paulo, assim como chamou Moisés, que Moisés já tinha tido uma criação egípcia. Paulo já tinha, assim, além de ser judeu, mas tinha uma criação, tinha um treinamento, né, romano. Então, quer dizer, Deus usou a cada um conforme a sua época para trabalhar para si, para trabalhar para ele. Então, Paulo passou a ser esse soldado, né, com o conhecimento que ele tinha antes e capacitou-se, Deus o capacitou, né, na sua missão, né, que ele não seguiu com os 12, mas ele aprendeu também com os 12, que a gente viu que ele teve contato com Pedro, teve contato com Filipe, com muitos outros, né, com outros discípulos que também já tinham conhecido Jesus, pessoas simples, pessoas nobres, como nós já lemos, né? A história de Paulo, as missões, as viagens de Paulo são maravilhosas porque engrandece o nome do Senhor. Então, por isso é que nós devemos permanecer firmes, né? Então, não pense que você, só porque pecou isso, aquilo, por ser transformado hoje, as pessoas vão falar. Não pense que as pessoas sempre vão estar falando, mas volte seu coração para Deus, para Jesus. Creia que Ele transforma, que Ele te capacita, que Ele te usa, porque foi você que Ele escolheu para servi-lo, foi a você que Deus chamou para pregar a sua palavra, para cantar, para tocar, para dançar, para escrever, para ensinar, para fazer. Se é ministério em alguma coisa, seja com dedicação, porque Paulo aqui, ele dedicou-se, como ele falou no versículo aqui, né? Desde então que recebeu a missão dos céus, já não poderia desobedecer tal missão celestial. Então, ele seguiu em frente, né? Ou não fui desobediente à visão celestial, o versículo 19 diz, né? Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, depois em Jerusalém, por toda a terra da Judéia, e também aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Foi o que ele fez também com a vida dele. Vamos continuar. Por causa disso, os judeus me prenderam no templo e procuravam matar-me. Tendo, pois, alcançado o socorro da parte de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, olha que eu acabei de falar, não dizendo nada senão que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer, glória. Isto é, como o Cristo devia padecer e como seria ele o primeiro que, pela ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e também aos gentios. Fazendo ele, deste modo, a sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar? Mas Paulo disse: Não deliro, ó excelentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade e de perfeito juízo. Uma pausa. Esse tratamento aqui que eu digo, ó, tá vendo? Ele sabia se comportar diante de reis, magistrados, ele sabia o linguajar correto. Pessoas, às vezes, humildes não sabem, simples e humildes não sabem, às vezes, como se comunicar, né? Até hoje em dia mesmo, diante de um juiz. Por isso que é preciso os advogados, que eles sabem a linguagem certa, precisa de um representante, né, de um tutor, um cuidador. Aqui Paulo tinha uma educação que Paulo sabia se comportar, até porque ele já tinha sido, né, um centurião, um soldado. Ó, excelentíssimo Festo, ele está falando assim, ó, excelentíssimo, não é questão de adoração, é questão de que até o nosso português hoje ensina como tratar magistrados, como tratar juízes, temos em linguajar certinho, isso você pode estudar, né, eu falei um pouco também nos vídeos que eu ensinei a ler a Bíblia, né, então você tem aí a playlist, passa para alguém que queira aprender a ler a Bíblia, aprende no canal aí que eu ensinei a ler e escrever, certo? Não perde tempo, tá? Então aqui ele disse assim, ó, excelentíssimo Festo, porque ele tinha esse conhecimento de como tratar alguém, né, com um cargo elevado na cidade, digamos assim, ou num tribunal, entendeu? Antes digo palavras de verdade, de perfeito juízo. Porque o rei, diante de quem falo com liberdade, sabe dessas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Sei que crês. Disse Agripa a Paulo, por pouco me persuades a fazer-me cristão. Respondeu Paulo, provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, menos estas cadeias. E levantou-se o rei e o governador e Berenice, e os que com eles estavam sentados, e retirando-se falavam uns com os outros, dizendo,
este homem não fez nada digno de morte ou prisão. Então Agripa disse a Festo: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Veja só, né? Eles falaram pelo julgamento deles, né? Eles viram que não tinha por que Paulo ser condenado nem nada, né? E eles até já tinham, digamos assim, entre eles já tinham até dado o decreto de execução de sentença de liberdade a Paulo, por eles terem dito isso aqui, ó. Então Agripa disse à Festo: este homem bem podia ser solto. Pronto, já decretou que ele poderia ser solto. Aí ele abriu essa frase: se não tivesse apelado para César. Mas ele apelou para César. Por quê? Porque os judeus queriam ele de volta a Jerusalém para matá-lo lá, né? Então, qual foi no momento a saída de Paulo? Ser tratado através do César, né? O julgamento através do César. E aí em diante, a gente vai ver depois como é que ficou essa história, certo? Continua comigo no próximo vídeo. Se você não quiser esperar, que eu não esperava não. Abria logo a Bíblia para continuar aí, continuava aí. E depois volta aqui comigo para ver comigo a leitura, tá bom? E vamos continuar no próximo capítulo, que só faltam 2 para terminar. Vamos ver como é que encerra essa história que nos deixou esse exemplo, né? Que a história de Paulo nunca vai ser esquecida também, enquanto houver os nossos dias na terra, né? Porque depois no céu aí só com Deus, como é que vai ser. Então, Deus possa abençoar vocês. Espero que tenham gostado, entendido. Volta o vídeo, encaminha para mais pessoas, que é maravilhoso essa palavra de Deus. Beijinho, até o próximo vídeo.